Todos bem-vindos mais uma vez ao culto, que Deus vos abençoe. De maneira especial, nos apresentaremos diante de Deus agora em uma oração que a Genilda fará, e que assim o seja. Santo e maravilhoso Deus, grandioso Pai, obrigada, Senhor, por estar mais uma vez nesse culto. Te suplicamos uma bênção especial sobre o pastor José Cícero e também a nós, Senhor, os nossos filhos que estão neste grupo, como também, Senhor, visita os hospitais e dar-nos, Senhor, um dia de paz na tua santa companhia, no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos, na verdade, 22 e 23, e aqui nós vamos nos debruçar nesses dois versos, há muitas verdades profundas a serem extraídas daqui, mas gostaria, diante de adentrar ao estudo dos dois versos, em particular, também reclamar que você atente que esses dois versos, na verdade, é uma explicação do que Jesus estava apresentando nos princípios estabelecidos dos versículos, então, 19 ao 21. E isso fica claro no que nós aqui vamos abordar. Assim como tenho feito, cada perícope, cada sessão particular que nós estamos estudando, coloco uma frase ou uma palavra que, no meu intuir, ela revela especificamente aquilo que o texto, numa espécie de resumo, pode significar. Não será diferente agora nesses dois versos. Põe uma palavra chamada autocontrole. É o que eu compreendo que esses dois versos poderiam ser resumidos com esta expressão autocontrole. Bem, como se trata de uma explicação dos versículos 19 ao 21, Jesus acrescenta alguns dados aqui, mas alargando a percepção daquilo que já havia exposto quando falara sobre a questão de acumular tesouros, então, no céu e não na terra. Princípio aonde requer que o olhar, o pensamento, a vida de tal personagem deva ser de tal forma guiada, submissa às verdades estabelecidas como princípios que os céus põem, e não como aqueles que nós, seres humanos, buscamos, mesmo porque também há algo bastante claro de que aqueles que lutam para alcançar o pão de cada dia, como sendo, portanto, um fim em si mesmo, sem nada mais a preocupar-se, na verdade, vão fazê-lo em desespero. A vida estará sempre voltada para uma compreensão materialista da satisfação de si mesmo, e nesta luta termina descobrindo que quanto mais faz, mais nunca se satisfaz. Esta é a razão porque o versículo 34 deixa claro que nós não deveríamos, então, estar inquietos no que diz respeito ao que viria a ser os cuidados de nossa vida. E aí ele põe esse princípio: basta, então, ao dia o seu próprio mal. E é interessantíssimo isso, demonstrando de que, na verdade, nós não deveríamos nos gastar ao ponto de não termos comunhão com os céus, porque achamos que a vida se limita à comida, a vestes, a prazeres, satisfação, portanto, da concupiscência dos olhos, da carne, e, na verdade, carne no sentido aqui de corpo, não é? E, na verdade, essas coisas, quanto mais buscadas, mais distantes o relacionamento com Deus se dá. Por isso, os versículos 22 e 21, que nós agora nos pomos como estudo, eles podem, como eu já aqui falei, serem resumidos desta forma: autocontrole. Agora, autocontrole, nós poderíamos ter uma palavra que também designa a mesma verdade, né? Domínio próprio. Né? Seria exatamente esta situação, como dom do Espírito de Deus posto sobre nós, domínio próprio. E para que nós tenhamos domínio próprio, precisamos saber sobre o que, então, está desviando nosso olhar, ou que coisas estão desviando nossos olhares. Desta maneira, quando a gente vem aqui para o versículo 22
E Jesus diz que se os olhos são, portanto, melhor, se não, são os olhos a lâmpada do corpo, não é? Essa parece ser uma linguagem bastante, o que a gente chama animadora, e alguns tomam como que sendo aqui uma espécie de expressão de poesia de Jesus. Não, Jesus não fez poesia. Os olhos aqui são tomados como a lâmpada do corpo e nós precisamos atentar para esse particular. O que representa os olhos, né? E o que representa a lâmpada. E nesse aspecto a que Jesus se refere. Se os olhos são a lâmpada do corpo, então, em outras palavras, o corpo seria iluminado através desses olhos. Mas aí vem o detalhe. Então, nesse sentido, se realmente Jesus está falando de olho, como ficaria os que são desprovidos da visão? Por exemplo, os deficientes visuais? Eles não teriam, portanto, o corpo iluminado? Então, vejam que a ideia que muitos põem de tomar a palavra em si para que ela possa designar aquilo que esta pessoa deseja, ela não é, então, a ênfase aqui posta. Reitero, desprovidos da visão, muitos estariam, portanto, acima de quaisquer outros que possuem a visão, porque se os olhos são lâmpadas, e especificamente Jesus está se referindo aos olhos, como muitos desejam que seja, necessário é refletir de que, então, para podermos, então, ter o corpo iluminado, é preciso que se enxergue. Não é? Então, se alguém está desprovido deste atributo, pergunta-se, então, esta pessoa jamais teria o corpo iluminado? Então, é preciso lembrar que ele não está se referindo ao olho, ele não está se referindo, portanto, à capacidade de enxergar, o dom que ele, então, colocou sobre todos aqueles que, então, não foram afetados por nenhum outro tipo de problema, inclusive o próprio pecado. Então, amigos, irmãos, o que Jesus quis dizer quando usou a expressão os olhos, a lâmpada? Se os teus olhos, e aí ele acrescenta, forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Reitera-se a mesma questão. Para que os olhos sejam bons, a que se refere Jesus? Veja, ele não está atrelando aqui, de fato, a condição de enxergar, ele está se referindo aos pensamentos. Esta é a mesma situação que se reclama em paralelo ao versículo 48 do capítulo 5, não é? Ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Na verdade, esta questão envolve perfeição no sentido de ser misericordioso, de agir em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. Então, olhos aqui é sinônimo, portanto, do juízo, da mente, da condição de pensar. E, de fato, aqueles que estão desprovidos desta condição têm a vida desregrada porque não sabem arrumá-la do ponto de vista, então, da condição, do autocontrole, do próprio domínio, ou de, então, domínio próprio. E por que não? Porque lhes falta, muitos destes, lhes faltam, portanto, aí, o que a gente poderia dizer da condição de reflexão, de intuir, de deduzir, de poder, então, usar o raciocínio. E há muita gente desprovida disso, embora enxergue, embora, portanto, veja o mundo em seu entorno, mas o que faz com que a pessoa tenha, de fato, uma compostura de autocontrole não é a visão física, mas é o pensamento, virtudes que o Espírito de Deus coloca no ser humano. Então, a gente precisa lembrar-se disso. Mais ainda, o verso também faz o que a gente chama de um contraste. Observe entre as expressões, não é? Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, veja, ser bom e ter como consequência, não é? Então, um corpo luminoso, também não podemos atrelar que nós seríamos, então, como que um facho de luz a caminhar, não é? Ou como uma árvore de Natal, cheia de brilho, luminoso. Não se trata disso, mesmo porque ele não está falando dos olhos, ele não está falando especificamente do corpo, mas está falando da própria forma de pensar.
nossos pensamentos precisam ser burilados, modificados, e quem modifica os pensamentos não são os próprios seres humanos. Temos de estar submissos ao amigo Espírito Santo para que novos pensamentos sejam postos em nós. Lembram do que Paulo nos ensina lá? Que com o olhar nós somos transformados, mas também ele nos ensina de que é preciso que renovar a forma de pensar, tá? Transformar-se pela renovação, então, de vossa mente. Como que nós podemos, então, passar por uma metamorfose, uma transformação de mente, sem que não ocorra o que Jesus, então, nos apelou, uma metanoia? Nós precisamos, então, nos arrepender. Então, é preciso que essa renovação ocorra na mente. E, então, a mente transformada, o corpo vai seguir aquilo que foi estabelecido pela mente. Logo, ser luminoso aqui significa estar em atos que sejam condizentes com a vontade do Senhor. A mão não fará nada mais do que aquilo que o cérebro estabeleceu. O corpo não vai, portanto, vestir, senão aquilo que o corpo, que a mente estabeleceu. Logo, não é a inversão, eu diria, há um centro de pensamento. E esse centro de pensamento é exatamente o nosso próprio juízo, aonde o Espírito de Deus deveria habitar. Então, aqui agora, este contraste é algo bastante sério que eu vou fazê-lo para que você compreenda. Há expressões aí que, ao olhar comum, como já aqui expus, alguns poderiam cair na insensatez de achar que o Senhor está falando do olho ou está falando de lâmpada. Na verdade, nenhuma coisa nem outra, como já explicara. Mas é interessante aqui que ele usa a palavra lâmpada. Né? Essa expressão no grego, luknos, é distinta de phos, que é outra palavra para, então, luz. Nós temos a expressão phos, né? Daí vem a expressão fóton, que anteriormente, no português aí do século XIII, XIV, até o século XVIII, ainda havia, portanto, escritas exatamente com PH. E aí, é claro, porque essa expressão vem do grego, né? Vem aí do que a gente, então, tem na língua grega, e aí, então, lâmpada, nós teríamos a expressão luknos, ou luknos, e, então, a expressão luz, exatamente, phos. E, pastor, qual é a diferença entre a expressão que aqui se põe e a que não está? Por exemplo, aqui no texto não temos a palavra phos, temos a palavra luknos. E aí vem um detalhe. O que isso significa? Significa dizer, observe, né, que, na verdade, luknos é a própria fonte. É diferente do que nós, então, entendemos como que sendo algo comum. Não o é. Em outras palavras, o Senhor está aqui nos dizendo que se os nossos pensamentos forem bons, luknos, ou seja, o próprio corpo, em outras palavras, estará cheio de sua graça, de sua bondade, de sua, então, fonte de compreensão, de entendimento. Nós precisamos atentar para isso. Esse é um contraste bastante forte aqui. A luz, do ponto de vista, portanto, como o que estou expondo, phos, não é o que está escrito, mas luknos, deixando claro para você e para mim que, então, se permitirmos que o Espírito de Deus nos guie, é claro que os nossos atos estarão em conformidade com a vontade de Deus. E por isso o corpo é iluminado, mas pela fonte que é Cristo, não nós. Nós não somos a fonte. Entende o que está sendo dito aqui? Nós não temos poder em nós mesmos. É Ele que, então, nos habilita, é Ele que nos transforma. Então, se os nossos pensamentos estão em Cristo, os nossos atos estarão condizentes com os nossos pensamentos. No vestir, no comer, no agir, no pensar. Por quê? Porque, então, luknos seria simplesmente
aquilo que o Espírito de Deus faria em nós. Se os teus olhos forem bons, é outra expressão aqui bastante interessante, porque a gente tem um contraste, observe, bons, ele se apresenta aqui no versículo 22, no versículo, então, 23, ele diz, se, porém, os teus olhos forem maus, então, veja, se eles forem bons, há um resultado, se eles forem maus, há outro resultado. Estamos em um contraste. Se o corpo for bom, o resultado disso tudo será, então, uma vida condizente com os princípios da palavra de Deus, luknos, ou seja, haverá, na verdade, aqui, uma forma de viver distinta. Porém, se os olhos forem maus, então veja, se os pensamentos forem maus, o corpo estará em trevas, estará, portanto, num comportamento e num viver que está em contraste com a vontade de Deus. Você está percebendo aqui? Então, veja, mente sã, mente em Cristo, corpo em condição exatamente de viver os mesmos princípios, no comer, no vestir, no conduzir-se, no lidar com as coisas. Se os pensamentos são ruins, consequentemente, então, os atos, aquilo que se fará no corpo também seguirá o mesmo sentido daquilo que não presta. Então, há um contraste entre bom e mal aqui. E veja, é interessante isto. Observe que o contraste está em língua portuguesa de maneira bastante acentuada. Mal aqui não é com L, é com U, implicando que é um contraste entre a expressão utilizada bom, que foi exatamente aqui traduzida no sentido de ter saúde, estar, portanto, bem, nesse sentido de ser bom à luz do Evangelho, não à luz de nós mesmos, luknos, a própria palavra do Senhor que então nos transforma. Mais ainda, quando olhamos a expressão consequente que seria, veja, em resultado daquilo que é permitir-se que então os nossos pensamentos estejam em Cristo, o corpo estará iluminado. Se os nossos pensamentos não estão em Cristo, nosso corpo estará em trevas. E aí vem essas duas expressões usadas por Jesus. A expressão, portanto, bom, que aqui se põe nesse texto, ela é a palavra grega, então, aplos. A expressão grega aplos, que aqui está como bom, ela significa, portanto, sem dobra. Ela pode também significar simples. Ela pode também significar aquilo que é natural. Então, alguém que é bom é uma coisa natural, simples, sem dobra. O sentido de aplos é nesse aspecto aqui. Imagina que você está com um pano e ele está, portanto, completamente estendido, está sem dobras. Então, sem o que a gente chama prejuízos. Né? Então, alguém que aqui tem, então, observe, pensamentos bons, ou seja, está sem uma vida sem rugas, sem dobras. Ela está, portanto, vivendo de maneira saudável, à luz daquilo que o Senhor estabeleceu. Porém, aquele que, então, não tem pensamentos bons, no contraste aparece a palavra, portanto, poneros. Essa expressão aqui, poneros, que é traduzido como mal com significa exatamente isto, né? O desprovido daquilo que, então, teria aquele que está com, então, a sua vida entregue a Cristo, seus atos são luminosos, mas os que estão numa vida, portanto, sem Cristo Jesus, poneros, seus atos são maus e, consequentemente, vivem em trevas. E o que é, portanto, esse contraste entre luz e trevas aqui? Explicando que quem está em Cristo não tem contato com Lúcifer, não vive, portanto, em uma vida de falsidade. Seus atos estão condizentes com aquilo que o Espírito de Deus, então, põe em nós. Por isso, meu querido amigo e irmão, ao se referir Jesus a esta explicação que fundamenta os princípios dos versículos, então, 19 ao 21, eu e você somos convidados a atentar para esta singularidade. Mesmo porque é assim que, de fato, se dá. Observe
que agora, lendo no sentido, portanto, completo, né, os versículos, são os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Observe que aqui parece que há um contraditório, né? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas. E aí alguém diria assim, mas como trevas pode ser luz? Né? Observe que, na verdade, trevas é a ausência da luz, mas ela é, portanto, de alguma forma, também algo perceptível, não é? Observe, vamos analisar do ponto de vista do mundo natural. O que é o dia? O que nós, então, enxergamos mediante, portanto, a presença da luz. Mas o que é, então, também treva? Senão exatamente aquilo que é a ausência da luz, mas não é a ausência da luz completa, porque nós enxergamos as trevas. Percebe? O que implica dizer que todo aquele ser humano cuja vida não está condizente com a vontade do Senhor, ele está numa vida de escuridão, do ponto de vista, portanto, espiritual, não está condizente com a vontade do Senhor. Então, as trevas também podem ser vistas, tanto quanto a luz. E é perceptível, porque os nossos atos, nossos pensamentos, eles revelam de que lado nós estamos. Uma pessoa cuja vida está regrada especificamente apenas para ganhar dinheiro, sem nenhum comprometimento com a vontade do Senhor, é claro que essa pessoa está revelando quem domina a sua mente. E o que ela quer, e o que ela busca, a própria satisfação da concupiscência, então, dos seus olhos, de sua vontade. Muitas pessoas têm, portanto, em Mamon, o Deus, então, da riqueza, o seu próprio Deus. Logo, é claro que essas pessoas estão em trevas, mas como as trevas se dissipam? Quando a pessoa se permite ser iluminada pelo Espírito de Deus. Aonde há a presença do Espírito de Deus, as trevas se dissipam. Agora, quem está neste modo de viver totalmente distinto do que o Senhor estabeleceu, a vida, como conclui o verso 23, está em profunda trevas, e grandes trevas realmente serão. Os seus atos, os seus pensamentos são coisas totalmente distintas da vontade do Senhor. É neste aspecto que Paulo, abrindo nosso pensamento sobre essa questão no texto de Filipenses, venha comigo, mais perto da Bíblia. Em Filipenses capítulo 3, especificamente o versículo 8, e depois nós vamos aos versículos 13 e 14, Paulo, então, nos reclama esta verdade na mesma cadência do que temos visto em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, objeto de nossa reflexão nesta manhã. Venha comigo, portanto, reitero, Filipenses capítulo 3, verso 8, diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É conhecendo que nós podemos amá-lo. Lembram do que Jesus dissera no Evangelho de João? Que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui Paulo está dizendo, portanto, que deveras considero tudo como perda. Ou seja, nosso caminhar deve ser em direção a Cristo. E as coisas daqui desta terra, nós então devemos atentar que elas são passageiras, elas não podem estar assumindo a direção do nosso viver ao lado de Jesus. E ele continua e diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que coisa profunda, não? Quando nós perdemos e às vezes surumingamos pelas coisas que são fúteis. O carro que bateu, e aí, como fazer? Bem, o móvel que se destruiu, como substituir? Tem gente que chora, e que esperneia, e que lamenta. Meu sapato caiu, o salto, e agora? Veja, essas coisas são fúteis diante de toda a bondade, misericórdia, amor que o Senhor Jesus nos outorga.
Então, Paulo está deixando claro que o conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, deveria ser, de fato, o nosso chorar, se não possuímos, mas coisas que se perdem, aonde a ferrugem, a traça, ladrão, pode levar, o tempo pode autodestruir. Quero aqui apenas abrir um parêntese. Aqui da roça para a cidade é muito curto, são 1.800 metros, e tem um trecho, portanto, de barro. Então, a estrada não é muito boa. Então, aí, às vezes, quando eu saio com a minha esposa, a gente vai à cidade fazer algumas coisas, e aí o carro, bum, no buraco. Aí ela, então, poxa, no buraco de novo. Aí eu digo para ela, minha querida, o carro não sente dor, só tem ferro nesse negócio aí, lata. A gente é que está sofrendo, o carro não sofre coisa nenhuma. Então, a alma é nossa, o carro não tem alma. O que eu quero dizer, em outras palavras, fechando parênteses aqui, há muitas pessoas que, na verdade, não entenderam ainda, que a gente, tudo nesta terra é muito passageiro. O carro, a bicicleta, a moto, sei lá o que você possui, os seus próprios pés, eles se desgastam. Nesta terra, nós não temos nada que seja eterno. Então, a sublimidade que nós deveríamos ter é o conhecimento de Cristo Jesus. Isso é sublime, isso nada poderá, de fato, nos tirar a alegria de viver em luminosos, porque o Espírito de Deus nos ilumina, ilumina a alma para que a gente viva de maneira solene. E aí os versículos seguintes, 13 e 14, Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos de, então, perder as coisas desta terra para ganhar as dos céus. Nós não temos, então, como alcançar as duas. Tudo nesta terra é passageiro, tudo que está para o céu é eterno. Que Deus te ajude a ser uma pessoa luminosa, porque tem exatamente os teus olhos em Cristo Jesus, teus pensamentos. E não entre, portanto, na ideia do poneros, de ser mal, de viver, portanto, reclamando porque as coisas estão fora de lugar. Seja alguém que não tem dobras, seja alguém realmente simples, direto, que vive verdadeiramente aquilo que o Senhor, então, nos apelou nesse texto de Mateus. Raplos, que você seja exatamente esse tipo de gente, a fim de que a bondade sempre te acompanhe e, diante desta bondade, você também se torne bom na vida de tantas outras pessoas. Que Deus te use, meu amigo, meu irmão, a viver verdadeiramente as verdades expressas na palavra do Senhor nesta manhã. Se os teus olhos, então, são bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se você está nas trevas, então, quão grande treva é viver, portanto, distante de Cristo. Que isto não seja o seu modo de ser, mas que você busque a fonte que é Cristo Jesus, para que a vida, portanto, seja vivida de maneira que seja condizente com a vontade do Senhor. Este é o meu desejo, igualmente a minha prece. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, de vivermos de maneira solene frente ao conhecimento sublime de Cristo Jesus. Sim, Senhor, queremos prosseguir para o alvo, e esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram, porque o nosso destino é céus dos céus. Mantenha esta verdade enraizada em nossa memória e suplicamos esses favores no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.